Irmãos em Cristo, vocês ouviram todas as leituras, mas eu disse que nós refletiríamos neste Evangelho do capítulo 17 de João, a oração sacerdotal de Jesus, todo o capítulo 17. E como eu disse para vocês, Jesus, nesse momento, instituiu a ceia e ele sai para orar. E ele ora, ele intercede pelos discípulos, por todos nós. E eles estão diante de uma grande dificuldade. Se vocês olharem o capítulo 18, o título é Jesus é preso. Eles estão diante de uma prisão, de um julgamento comprado, de uma sentença de morte. Os discípulos, obviamente, vão fugir, vão ficar com medo, nós ficaríamos também. Eles têm uma grande dificuldade pela frente. Os discípulos não sabiam, eles não entendiam direito tudo o que ia acontecer, mas Jesus sabia. Aí eu quero fazer uma pergunta. Quando você está com uma dificuldade, quando você está com um grande problema, quando você sente que vai passar por uma grande provação, o que é que você faz? Qual é a sua fuga? As pessoas têm diversas fugas diante dos seus problemas. Tem pessoas, já vi dizer, que elas não gostam de hospital. Há pessoas que não fazem exames clínicos porque elas têm medo de detectar algo. Pode ver ali uma dificuldade. Então elas não vão para o hospital. Tem pessoas que, quando tem um relacionamento tenso com alguém, por exemplo, uma dificuldade no lar, na família, vão fazer uma faculdade. Um dos cônjuges faz faculdade. Quando tem um relacionamento tenso no lar, um deles resolve: vou fazer academia, vou praticar esportes. Então ela dá um tempo, ou ele, ficam mais tempo longe um do outro. São as fugas. Tem pessoas que, quando tem um dia ruim, cheio de estresse, seja no trabalho ou em casa, ele vem para casa e ele vai para a jardinagem. Ele vai plantar um alqueire, como se diz, vai capinar um lote. O que é que a gente faz quando a gente está diante de uma dificuldade, diante de um problema, diante de um estresse? Mas o pior de tudo é que tem algumas pessoas que, diante da dificuldade, do estresse, do problema, se entrega à bebida, se entrega ao álcool, se entrega às drogas. Não é legal. Todos nós precisamos rotas de fuga. Alguns pegam alguns dias de folga, alguns têm sempre uma folga, uns dias de férias em haver. Como é bom, às vezes, ficar uma semana para fazer outra coisa, para pensar, para descansar a cabeça. Tem algumas pessoas que mergulham no mundo virtual, vão para a internet e esquecem de tudo e de todos. São as fugas. Eu sei que as mulheres gostam, né? A gente ouve falar às vezes nos meios de comunicação: para mim o mais gostoso para tirar o estresse é um banho, uma banheira relaxante, com sais, com ervas. Provavelmente tira o estresse, sim, um banho relaxante. Então nós temos sim rotas de fuga. Então nós temos que aprender que elas têm algum valor? Tem. Cada um de nós sabe o que fazer diante da dificuldade, diante da provação, diante da tristeza. Mas elas são temporárias. Elas servem para um pequeno momento. Essas rotas de fuga são para um dia, para 2 dias. Elas não são definitivas. E elas são muitas vezes ilusões. Quem se deixa levar pelo álcool e pela droga, achando que vai ter
dias melhores, tenho uma notícia para te dar. Os dias vão ser piores. Aliás, eles não vão ser tão piores, eles vão ser abreviados. Então, você pode conseguir escapar por um tempo, mas eventualmente você vai ter que levantar da cama, você vai ter que sair da banheira, você vai ter que parar com a academia por um tempo, você vai ter que encarar essa dificuldade. Você tem que trabalhar, você vai ter que ficar sóbrio. E algum dia você vai morrer. Você precisa ter tempo para morrer. Você precisa estar preparado para morrer. Você não pode escapar da sua própria mortalidade. Não importa o quanto você tente. Você precisa fazer exames médicos. Você precisa seguir a prescrição médica. E ainda nós continuamos procurando fugas, mesmo sabendo que elas são temporárias. Mas sim, continuem. Eu tenho as minhas fugas também. Às vezes eu estou ali, a minha cabeça está fundindo, eu preciso produzir, eu preciso escrever e a ideia não vem, eu paro com tudo e vou lavar o carro. Eu paro com tudo e eu vou lá ver se não precisa trocar o óleo do carro. Gosto de trocar óleo, gosto de deitar embaixo do carro. Gosto de consertar. Gosto de ver um parafuso. Sempre deixo um parafuso frouxo para um momento de dificuldade. Poder trabalhar com ele. Um dia eu falando com o Márcio, disse, uma vez na minha vida eu comprei um carro zero e odiei, porque não tem nada para fazer no carro, até cheirinho bom ele tem, não precisa colocar nada. Então como é bom deixar as coisas, sempre algumas coisas por fazer, para poder fazer quando você não sabe o que fazer, ou não tem o que fazer. Mas nós estamos diante de dificuldades, Jesus também está. E uma pequena fuga é saudável, todos nós buscamos, embora temporária, ela pode ser muito boa e benéfica para o nosso corpo e a nossa alma. Continuem com as pequenas fugas, menos os vícios. Eles não são fugas, eles são derrotas. Então, é isso que torna as palavras de Jesus, o nosso evangelho de hoje, tão interessantes. Nós estamos muitas vezes com dificuldades e Jesus ora dizendo ao Pai por nós: não peço que os tire do mundo, mas que os afaste do maligno. Ora, é interessante, Jesus bem que podia ter orado, olha, Pai, quando eles estiverem em dificuldades, quando eles estiverem em provações, tira-os do mundo. Não, leva-os para junto de ti. E Jesus não diz isso. Jesus está dizendo, olha, deixe que eles continuem no mundo, mas livra-os do maligno. Porque a provação, a tentação, a dificuldade não vem de Deus, vem do maligno. Mas Deus nos prova. O maligno nos tenta e Deus nos prova. Então não peço que os tire do mundo, mas que os afaste do maligno. Mas então escapar desse mundo caído, pecaminoso, com todas as suas provações, as suas tribulações, as suas tristezas, esse não é o princípio da fé cristã. Nós não estamos aqui para ser libertados do mundo, da dificuldade, do pecado. Eu tenho uma notícia para dar. Nós não somos libertados do pecado. Nós não somos libertados das provações. Nós não somos libertados dos problemas. Mas Jesus intercede para que nesse momento de provação, de tribulação, de dificuldade, nós sejamos um com Ele, assim como Ele é um com o Pai. E que nós nos mantenhamos unidos com Ele. Esse é o grande segredo, unir-se com Jesus. Eu posso lavar o carro estando unido com Jesus. Eu posso ir para a academia estando unido com Jesus. Eu posso fazer uma tarefa no meu jardim, cortar a grama, unido com Jesus. Mas dificilmente eu vou encher a cara ou vou usar droga estando unido com Jesus. Não vou. Ele não me acompanha.
Aliás, isso a juventude, sempre eu me lembro que no passado eles perguntavam, pastor, mas eu posso ir no baile? Eu digo, olha, depende. Se você acha que Jesus entra junto contigo, está lá sentado contigo, está alegre contigo, pode ir. Mas se você acha que ele não entra contigo lá, acho melhor você também não entrar. Mas se é um ambiente bom, saudável e de alegria, pode entrar. A liberdade cristã nos deixa entrar. Então, gente, quando se trata de passar por provações, por tribulações, por sofrimento, normalmente as pessoas gritam e dizem, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Por que é que isso está acontecendo comigo? Por que é que você está me punindo? O que eu fiz para merecer isso? Por que eu? Então, quando as coisas ficam difíceis na vida, a primeira coisa que nós fazemos com tanta frequência é nos voltar contra Deus e pedir que toda aquela dor, sofrimento e tristeza seja removida de nós. Nós não queremos cruzes em nossas vidas, nenhuma delas. Então, como exatamente Deus quebra e impede os planos do diabo na nossa vida? Ele normalmente age de uma maneira muito interessante. Deus, Ele está junto conosco. Ele nos pega pela mão para nós atravessarmos o vale da sombra e da morte. Porque Ele nos prova, o diabo nos tenta. Deus provou o próprio Jesus. Lembram, depois do seu batismo, diz lá que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto. Deus levando Jesus ao deserto para ser provado. A tentação, daí vem o maligno, vê a fome, vê a sede e oferece tudo aquilo que Jesus precisaria se ele prostrado o adorasse. Mas Jesus, nos 40 dias, não sucumbiu. Então, como é que nós vencemos as dificuldades, as provações, as tristezas? Estando conectado com Jesus. Lembrem que na semana passada ele falou, eu sou a videira, vocês são os ramos, aquele que está em mim não vai morrer, porque nós recebemos a seiva da vida. E vocês, como galhos, vieram aqui hoje para se conectar e receber a seiva da vida. O corpo e sangue de Jesus Cristo aqui no altar, Ele é a nossa seiva. Então, nós somos conclamados a partir dessa seiva, não sermos apenas espectadores do que acontece no mundo, mas de nos conectarmos com Deus como um galho de uma videira e dele receber toda a seiva da vida. E essa seiva então vai nos dar forças para nós lutarmos contra as tentações, contra as provações, vai nos transformar em soldados fiéis que lutam usando todas as armaduras que Deus nos dá. Nós vamos usar todos os recursos. O apóstolo Paulo diz que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, afiada dos dois lados, e nós então vamos com ela lutar com ousadia, com confiança, assim como Jesus disse a Satanás no deserto, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E a boca de Deus ela abre quando nós abrimos a sua palavra. Esta é a boca de Deus, ela é viva, forte e eficaz. Então nós lutamos com confiança com essa espada, não porque nós queremos ser salvos, porque Jesus já fez isso por nós. Nós, quer vivamos ou morremos, quer sejamos ricos, quer sejamos pobres, quer sejamos doentes, quer estejamos saudáveis, quer nós sejamos populares ou impopulares, nós pertencemos a Cristo, somos filhos de Deus, o céu é a nossa herança. Então, isso nos leva de volta às palavras de Cristo na lição de hoje. Eu não peço que você os tire do mundo. Todos nós entendemos que o nosso Salvador não nos chama a nós ficarmos odiosos e mudos. Nós ouvimos essas palavras sempre e nós temos que ver que nós somos soldados cristãos, ativos, valentes e lutamos com confiança e fidelidade pelo nosso Deus, pelo nosso Salvador.
que vocês sejam sempre encontrados fiéis, que vocês estejam sempre conectados com o nosso Deus verdadeiro. Assim, Ele vai nos dar a vitória. A vitória já é nossa, se nós permanecermos sempre fiéis a Ele. Em nome de Jesus. Amém. Nós coloquemos na fé que a paz de Deus, que vai muito além do nosso entendimento humano, que essa paz guarde os nossos corações em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.